Carta aos Hebreus, capítulo 11, vamos começar hoje a partir do versículo 8 em diante. Leiamos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém? Vamos somente até aqui. Se continuarmos a leitura, vai ficar muito longa e nós não teremos tempo de abordar tudo o que tem que ser falado aqui nessa porção acerca de Abraão. Na semana passada, nós fizemos uma distinção clara para os irmãos, vocês devem se lembrar, de como que, falando sobre a fé, nós demonstramos que a salvação, conforme o capítulo 11 de Hebreus, ele é um capítulo situado dentro de um livro, cujo conteúdo fala acerca da salvação de Deus, por meio do ministério de Cristo, o ministério superior, o ministério da nova aliança. A salvação é uma salvação por fé, independentemente do tempo, da dispensação. Há muitas perguntas, muitas vezes, sobre a salvação, quando nos indagam dizendo, será que no tempo da lei, no tempo da dispensação da lei de Moisés, como é que os homens eram salvos? E nós vimos, por meio desse capítulo, que desde o primeiro nome mencionado, que é Abel, percorrendo todo o Antigo Testamento e mesmo entrando para o Novo Testamento, a fé é o único meio de salvação para todos os homens. Nós temos a graça de Deus como sendo a fonte da salvação, ou seja, a salvação brota de um coração gracioso do próprio Deus dispensado ao homem, e o homem se apropria dessa graça pelo meio da fé, como uma intuição do espírito humano, para, por meio dessa fé, ele experimentar a salvação de Deus. Portanto, a fé e a graça são os únicos meios e fonte de toda a história, em todos os tempos. Agora, há de se fazer uma distinção, e nós fizemos aqui, quando, ao apresentar os nomes daqueles que creram, e daqueles que receberam não somente a graça, mas se apropriaram dela por meio da fé, nós temos o nome de Abel, em seguida o nome de Enoque, e então o nome de Noé, como sendo nomes que representam aqueles que viveram antes do chamamento de Abraão. Lógico que essa lista de nomes aqui é uma lista seleta, não porque somente haja tais nomes ou tais pessoas que foram salvas, ou que experimentaram a fé em Deus, mas é uma linhagem por gerações que constrói um fio ininterrupto em toda a história para demonstrar que em todos os tempos sempre houve aqueles que exerceram fé em Deus e, mediante a sua graça, provaram, experimentaram, receberam a sua salvação. Então, esses nomes primeiros aqui, esses três, no caso de Abel, de Enoque, de Noé, falam, portanto, daqueles que antes do chamamento de Abraão tiveram fé em Deus e provaram a sua graça. Alguém pode perguntar, mas por que separar esses três nomes dos demais nomes que se seguem?
Ora, pela razão de que em Abraão algo acontece no eixo da história de Deus com seu povo.